Vamos ver hoje como a cosmovisão integrada ou a cosmovisão bíblica se aplicava na vida do Senhor Jesus Cristo. Veja, por favor, comigo o texto de Lucas 2:52. Lá diz o seguinte: E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos ver, irmãos, esses quatro aspectos. Jesus crescia em sabedoria. Portanto, o desenvolvimento de Jesus se dava ao nível intelectual, ao nível mental. Jesus crescia em conhecimento. Jesus crescia em sabedoria. Mas não era somente em sabedoria, intelecto. Jesus crescia também em estatura. Jesus crescia fisicamente, ele tinha um desenvolvimento físico compatível com a sua idade. Jesus crescia, então, em estatura. Mas ele crescia em graça diante de Deus. O que quer dizer isso, irmãos? Crescer em graça diante de Deus. Crescer em graça diante de Deus é crescer espiritualmente. Jesus crescia intelectualmente, fisicamente e espiritualmente. Mas ainda havia outro aspecto do crescimento de Jesus, em graça diante dos homens. O que quer dizer isso, irmão? Jesus crescia socialmente, nos seus relacionamentos, nos seus diversos relacionamentos, desde a infância, na sua fase de jovem, adulto, na sua missão. Esse era um desenvolvimento integrado, um desenvolvimento harmônico. Essa é a visão integrada, a cosmovisão integrada, todos os aspectos, o seu corpo, a sua mente, a sua alma, o seu espírito, todos os aspectos da vida. Como diz o nosso verso áureo, não é? O nosso verso áureo diz assim: o Deus da paz vos santifique em tudo, quer dizer, integralmente, e que seja espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A visão integrada, irmãos, da graça de nosso Deus, que é o nosso Salvador, é o nosso Criador e é o nosso mantenedor. No crescimento de Jesus, irmãos, não estava privilegiado qualquer aspecto. E muitas vezes nós tentamos privilegiar alguns aspectos. Não, você tem que ser muito inteligente, você tem que ser muito competente, portanto você tem que estudar muito, tem que estudar demais. Ou você tem que ser muito bonito e você tem que então cuidar muito do físico, você tem que malhar. Ou você tem que ser esperto, você tem que se relacionar demais com as pessoas e não se relacionar tanto com Deus. Ou você tem que se relacionar muito com Deus, esqueça o relacionamento com as pessoas. Não é assim, irmãos. O nosso desenvolvimento, conforme está aqui, o exemplo do Senhor Jesus Cristo, deve ser integral, em todos os aspectos. É claro, irmãos, que vai ter aspectos que cada pessoa vai se destacar mais, ou vai ter mais facilidade, mas o desenvolvimento deve ser harmônico. E o que a igreja pode fazer por isso, irmãos? Eu tenho muito orgulho, vou dizer orgulho, de participar da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ver como ela provê, como ela propõe, como ela faz efetiva a missão da igreja. E o Senhor Jesus também nos dá o exemplo de como deve ser exercida essa missão, como deve ser feita essa missão. Mateus 4:23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho eterno e curando todos os tipos de doenças e enfermidades. Vários aspectos nesse verso, irmãos. Toda a Galiléia, por todo lugar. Assim a Igreja Adventista, irmãos, está no mundo todo. Em quase todos os países do mundo, a Igreja Adventista se faz presente. Se faz presente de que maneira? Ensinando nas sinagogas. Ensinando nas escolas. O Senhor Jesus ensinava nas sinagogas. A nossa denominação, irmãos, tem uma rede escolar das maiores do mundo, se não a maior do mundo, contando com escolas de todos os níveis, desde o infantil,
desde o pré até os cursos superiores, os cursos de pós-graduação e doutorado. Mas o Senhor também, Jesus também pregava o evangelho do reino. A igreja prega o evangelho do reino, irmãos, no mundo todo, nas suas igrejas, nos seus grupos, através da rádio, através da TV, através da internet. A pregação do evangelho é uma característica da igreja adventista. É uma característica de uma igreja que crê na visão, na cosmovisão integrada, que deve se pregar o evangelho, deve se ensinar intelectualmente as pessoas e também deve se curar as pessoas. E nesse aspecto temos muitas clínicas, muitos hospitais, muitas faculdades de medicina, faculdades de enfermagem. Para quê? Para curar o povo. Mas não somente uma cura quando a doença se estabelece, mas uma cura preventiva, apresentando métodos preventivos de saúde, métodos de alimentação, o uso da água, o uso de exercícios, o descanso, a luz solar, a oração. Nesse aspecto, irmãos, podemos dizer que a Igreja Adventista tem cumprido a missão que é dada à Igreja. Há um provérbio latino, irmãos, que todos conhecem, mens sana in corpore sano. Esse é um provérbio do poeta Juvenal. A sua mente deve ser sã e o seu corpo também. Isso quer dizer o seguinte: pedir em oração que o corpo seja saudável e também a mente seja saudável. Se você tem uma mente saudável, muito provavelmente você pode ter um corpo saudável, e assim reciprocamente. Qual é, então, irmãos, a obra da igreja? Qual é a obra da redenção? Quero concluir com o texto da senhora White no livro Educação, da página 9. Restaurar o homem à imagem do seu autor, levá-lo de novo à perfeição com que fora criado, promover o desenvolvimento físico, mental e espiritual. Esta é a missão da igreja, irmãos. Como é que nós vamos preparar homens e mulheres para receberem o Senhor Jesus Cristo? Levá-los à perfeição, promover o desenvolvimento físico, mental e espiritual. Que Deus nos abençoe, que a gente possa estar realmente nesse processo de desenvolvimento físico, mental e espiritual. Mas isso tudo, irmãos, para que possamos esperar o nosso Senhor Jesus Cristo, que breve virá nas nuvens do céu. Deus abençoe a todos nós.